Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos estar lendo do verso 1 ao 11. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em quem deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11: Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, pelo momento de louvor, onde nós podemos engrandecer o Teu nome através da música. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que será compartilhada. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, que fale em cada coração, ó Pai, nesta manhã, e que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, amados. Início de ano, começo de 2024, eu não sei como é que foi a sua virada de ano, como que iniciou esse ano, né? Alguns começam com um ano mais turbulento, outros mais tranquilos, né? E eu louvo a Deus por esse tempo que, graças a Deus, consegui iniciar esse ano bem, tranquilo, né? Tive um tempo de descanso em família. A família ainda está viajando no interior, mas retorna aí nas próximas semanas, estão aí conosco. E começo de ano é um tempo de reflexão, é um tempo de nós pensarmos o que vamos planejar nesse ano, o que vamos fazer, o que nós podemos obter no final do ano. Né? Pelo menos é um natural, muita gente pensa assim, outros vivem normal, né? Eu pelo menos tenho alguns projetos para esse ano, pelo menos perder alguns quilos, né? A gente sempre pensa, não, vou começar uma dieta, começar exercício e tal. Então, um dos propósitos que eu quero chegar no final de 2024, pelo menos com alguns quilos a menos. Se vou conseguir, não sei, mas vou tentar me esforçar para conseguir esse propósito, né? E eu creio que muitos outros tenham outros propósitos, mas um deles é esse, né? E fora os outros que a gente coloca em questão, comunhão com Deus, tempo com Deus, né? Então nós traçamos muito, pensamos, né, em algo que queremos obter, e geralmente é algo bom. Você não vai planejar um negócio ruim, né? Fala, não, eu quero engordar 10 quilos no final do ano, né? Ou eu quero ficar alguma coisa. A gente não planeja coisas ruins, nós queremos coisas boas, né? E em várias áreas. E eu estava pensando nesse texto de João, que fala sobre frutos, né? Ter uma vida frutífera, ou seja, obter frutos, obter algo que agradável. O que é um fruto? Né? Aqui nós estamos numa época de manga, tem um pé de manga aqui que está dando manga, e eu experimentei, gente, que manga gostosa, né? Pequenininha, docinha, né? Mas ela esperamos o ano todo para dar, e agora que está na época, né? Temos umas árvores frutíferas aqui do lado, que está produzindo fruto, e como é bom você chegar e pegar uma acerola, pegar uma manga madura, é agradável isso, né? E nesse texto que nós lemos aqui do Evangelho de João, no capítulo 15, para nós, é que nós frutificamos.
que nós demos frutos, que nós temos esse resultado em nossas vidas, que as pessoas encontrem frutos em nós. Isso é importante para a vida do cristão. E eu fiquei pensando, falei, eu quero frutificar, eu quero ter esse fruto que vem de Deus, não que vem de nós mesmos, pelo nosso esforço. E eu gostaria de meditar nesse texto, para que eu e você, consiga ser uma pessoa frutífera. E é interessante que o fruto, ele alimenta. O fruto, ele traz vitaminas, alguns com mais vitamina C, outros com outros tipos de vitamina, hidrata, né? É algo agradável. E que as pessoas procuram, quando você vê uma árvore, que não seja uma flor, mas você procura assim, será que está florescendo, será que tem fruto? Né? Tem um pé de manga ali que nós tá de olho nele, né? Que os frutos assim tá protegido, né? Tem câmeras ali, então os passarinhos tá querendo rodear os frutos, porque é natural nós procurarmos frutos em árvores. Quando você vai num sítio, quando você vai num lugar que tem árvores, naturalmente você vai procurar frutos. Naturalmente o seu olho vai falar, será que está na época da manga? Será que está na época da jabuticaba? Será que está na época de qualquer outro fruto? É natural isso. E Jesus traz esse exemplo para os seus discípulos. E ele fala, vocês têm que frutificar. Por que nós temos que frutificar? Porque existem pessoas que estão de olho em nós, para desfrutar e olhar esses frutos que nós podemos oferecer. Há um mundo sedento de sede e de fome. Há um mundo perdido sem Jesus, que não conhece a Deus, que procura fruto, esse fruto, que só pode encontrar em Cristo Jesus. E o interessante é que Jesus, ele traz essa ilustração como uma árvore, com uma videira, um ramo que produz fruto, mas depois ele fala que ele é alimento, que ele é o pão da vida. Então ele sempre fazendo essas colocações como alimento, porque nós vivemos num mundo que está com fome e sede de Jesus, fome e sede de frutos, e que nós possamos estar analisando, né, essa parábola, essa comparação que Jesus nos trouxe, e que nós possamos aplicar isso em nós, né? Primeiro nós vemos 4 elementos aqui que cita nessa parábola. O primeiro é a videira, né? A videira, no verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus está se comparando à videira verdadeira. A videira, a árvore, né? a videira que produz uva, né? Que produz a vide, ela, aqui Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Né? O interessante, gente, numa regra de interpretação hermenêutica, nós só podemos vincular essas alegorias quando o próprio texto diz o que é, né? O texto está falando da videira, está falando dos ramos, está falando do agricultor, está falando dos frutos. E o próprio texto fala o que é cada um. Isso é muito importante. Eu não posso chegar e falar, não, a videira aqui é João Batista. Não, o texto não está falando que é João Batista, o texto está falando que é Jesus. Né? Então, vincular, criar essas relações é muito importante, mas desde que o texto nos dê essa autorização. Porque senão pode surgir várias outras vertentes que eu posso criar, inventar o que é. Mas o texto está falando, a videira é Jesus. No Antigo Testamento, Israel era apresentado como a videira, né, a vinha do Senhor, que Deus plantou e cercou com cuidado. Então Israel era considerado no Velho Testamento como a videira do Senhor. A plantação de uva dele, né, que cercou, que cuidou, que ali sempre teve o seu cuidado sobre a videira, mas que produziu uvas bravas, que produziu uvas amargas, né? O povo de Israel, que não cumpriu com o que o Senhor tinha ordenado, mas mostra, né, simboliza, né, o povo de Israel, mas Jesus traz para si, fala, eu sou a videira.
Então, o primeiro elemento está bem claro, que Jesus é a videira. Segundo, os ramos. Quem que é os ramos? Somos nós, eu e você. Peraí, deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse aqui é um ramo da videira. Eu peguei ali do fundo, né? O ramo estava meio crescendo, precisava ser podado. Aí eu peguei, isso aqui é um ramo, é um galho, né? Que ele está ligado na videira, no tronco principal. E aqui ele tem folhas, não tem frutos ainda, né? Mas Jesus fala que nós somos o ramo, que nós estamos ligados na videira, e que esse ramo, o fruto sai desse ramo, o fruto vai sair de nós, que estamos ligados na videira. O ramo sozinho, só isso aqui assim, ele não produz nada, ele não vai produzir o cacho de uva, ele não vai ter vida. O que acontece, como faz, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, uma hora que eu tirei, ele está verdinho ainda, mas amanhã, depois da manhã, ele já vai estar mudando a cor, vai estar secando e não vai servir mais para nada, né? Aqui a gente não bota fogo, mas joga no saco preto, né, que vai para o lixo, ou vira esterco ali, mas não tem vida, porque ele tem que estar ligado na videira. Então, nós somos isso aqui, ó. Isso aqui a gente... Depois temos outro elemento nessa parábola, que é o agricultor. O agricultor que faz um papel fundamental para que a vinha produza, para que alcance o fruto, né? E o próprio agricultor, o texto diz quem é o agricultor. No verso 1, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então aqui quem é o agricultor? É Deus, o que cuida da vinha, o que protege a vinha, o que poda a vinha, o que cuida, o que está olhando, o que está cuidando, o que está alimentando, o que está ali suprindo as necessidades da vinha para que ela produza. Então, esse outro elemento. O quarto elemento são os frutos, né? Que é o que produz, né? A uva, depois produz o vinho. Então, o fruto em si, que é o propósito dessa parábola, que nós alcancemos o fruto. Então, nós podemos ver esses 4 elementos nessa parábola, e como nós podemos aprender a ter uma vida frutífera, a ter frutos, de acordo com o que Jesus nos ensina. Então, primeira característica, é nós estarmos ligados na videira, né? Eu trabalhei com plantação de rosa, né? Rosa e astromélia. Então, nós carregávamos na Serra de Minas, e o pastor Joel tinha uma plantação imensa de rosas e astromélia, de flores ornamentais. Nós colhíamos e trazia para vender no Ceará de Campinas, né? E uma característica da rosa é que é usado um tal de cavalo. Cavalo é uma base, né, da rosa, que ali é enxertado outros ramos, outros tipos de rosa, né, outras mudas, que produz várias cores, várias formas diferentes. Então, a vinha também trabalha desta forma, a questão do enxerto. Tem o tronco principal, faz uma ferida ali, faz um vinco, corta aqui de uma maneira certa, coloca, aperta, e ali ela é colocada na vinha, né, enxertada na vinha. Então, a videira é Jesus. Nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar ligados em Cristo. Sem Cristo, sem Jesus, depois ele fala, sem mim, Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, nós somos apenas um galho seco. Um galho que não tem esperança.
Mas quando é enxertado na videira, é enxertado em Jesus, quando nós estamos em Cristo, aí produz vida. Não que nós tenhamos a própria vida, mas a vida de Cristo, a seiva que alimenta a videira, vem para os ramos e nos faz frutificarmos. Então, eu faço essa pergunta: como que está a sua ligação em Cristo Jesus? Você está enxertado em Cristo Jesus? Jesus é a videira, e Ele nos ensina, né? E depois ele continua falando dos ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então aqui ele fala uma questão do ramo, duas características do ramo. Um ramo que não dá fruto, um ramo que ali tem que ser limpado, que tem que ser cortado, e o ramo que dá fruto, que é podado para que dê mais fruto, né? E o ramo já frutífero. Então nós temos duas questões sobre o ramo: o que precisa ser limpo, o que vai ser jogado ao fogo. Esse é o que não está ligado em Cristo Jesus. E o que limpa o ramo, o que faz ser cortado o ramo, a própria palavra. A palavra, olha o que ele fala aqui, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então, a palavra de Deus, as escrituras de Deus, nos faz estarmos limpos. E quando nós estamos em Cristo, automaticamente nós estamos vinculados com a videira e podemos produzir. Mas se nós negarmos a palavra, nós rejeitarmos a palavra do Senhor, automaticamente nós vamos ser cortados. Isso é um Deus de justiça. O Evangelho, ele é um Evangelho de salvação, ele apresenta a salvação para nós, mas também ele traz uma condenação, uma justiça. Não tem um meio termo. Ou nós estamos salvos, ou estamos condenados. Isso é bem claro nesse texto. E Jesus deixa bem claro isso. Aqueles que desprezam a palavra, que não estão na palavra, automaticamente já estão sendo cortados. Mas vamos trabalhar um pouco sobre o ramo, que é a nossa parte, a nossa vida, a nossa história, né? O ramo, ele produz fruto. Mas para ele produzir mais frutos, ele precisa ser cortado, podado. Amados, e como é difícil quando o agricultor, quando o que cuida da vinha, vem com a tesoura. Gente, a tesoura de Deus é dolorida, é cruel. Mas por que Ele permite esse corte e essa poda? Para que nós podemos produzir mais frutos. E o que seria esse fruto? Né? Esse fruto não é, no caso aqui, a uva, né? Não estou falando para nós plantarmos uma parreira, uma videira, mas é o fruto, em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, que é o trabalhar do Espírito Santo em nós, o fruto do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, que é o trabalhar do Espírito Santo em nós, das boas obras. E quando nós produzimos esse fruto, nós o quê? Glorificamos a Deus. E como nós vemos no propósito da nossa igreja, a nossa igreja tem um propósito de amar e o quê? Glorificar a Deus. Então que nós possamos produzir frutos para a glória de Deus. É uma forma de nós gloriarmos a Deus, glorificarmos a Deus. Então, quando o Senhor, Ele vem trabalhar no ramo, é para que Ele possa dar fruto. Mas às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não compreendemos o podar de Deus em nós. Nós não compreendemos o tratamento de Deus em nossas vidas. Porque nós somos ramos e de repente nós vemos, nossa, está tão bonitinha essa folha. De repente vem Deus e tira. Mas estava tão bonita. Por quê? Nós não entendemos e questionamos a Deus. Por que Ele fez isso? Mas Ele, com seu infinito amor,
E da forma que Ele conhece os nossos corações, Ele está trabalhando em nossas vidas. E às vezes, nesse momento, nós nos levantamos contra Deus. Nós queremos questionar a Deus. E nós tiramos a nossa dependência dEle. E queremos agir da nossa própria maneira. Amados, é muito importante nós entendermos isso. Que há situações da nossa vida que Deus está trabalhando em nós. Ele está moldando o nosso coração, moldando a nossa vida, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, mais parecido com a videira. E há situações, queria até testemunhar, há um momento da minha vida que eu questionei muito a Deus. Falei, Deus, por que isso? Por que o Senhor me cortou tanto assim? E eu não questionava. Eu lembro que o meu primeiro ministério pastoral foi no sertão de Pernambuco. Lá ficamos quase 5 anos, 5 anos e pouco. E era uma igreja muito fantástica. Um pessoal muito amoroso. Um trabalho assim muito gostoso. E eu me empenhei demais. Tanto é que o meu TCC de teologia foi contextualização do missionário no sertão nordestino. Então eu estudei, eu me preparei para estar plantado ali, para poder alcançar o povo sertanejo, as várias comunidades, mais de 6.000 povos povoados no sertão que não conhecem a Cristo, que não tem uma igreja plantada, e eu estava ali no meio, e a nossa igreja, ela era uma igreja que recebia os missionários e as pessoas iam para os povoados. Então eu estava muito inserido ali, estava mergulhado naquele trabalho e tinha um resultado muito bom. As pessoas se convertiam, as pessoas estavam vindo a Jesus, e ali eu estava muito feliz trabalhando para o reino, contente com o meu ministério. De repente surge uma situação familiar, uma situação que não dava mais para continuar ali, e nós precisamos sair do sertão. E aquilo ali foi tudo por água abaixo, meu sonho, meus projetos, tudo que eu tinha empenhado, era conhecido na cidade, trabalhava na parte social, fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente durante 4 anos, era um dos representantes da Unicef no município, então o município animado, as pessoas apoiando o ministério. De repente, eu me vejo fora dali, e não podia mais voltar e estar ali. Nós precisávamos mudar para o Sudeste, mais próximo da família, para ter um apoio melhor para a família, que fazia 15 anos que eu estava fora de casa, longe dos meus familiares. E quando surgiu a possibilidade de vir para Minas, pastorear a igreja em Minas Gerais, nós fomos, e eu fui com o coração empolgado, como lá no sertão, A gente pregava, tanto no sítio, na rua, no carro de som, em cima do caminhão, as pessoas se convertiam, vinham para a igreja, estava animado, estava feliz, Em Minas a gente pregava, falava de Jesus, mas não via ninguém na igreja, O pessoal não se envolvia, as coisas não aconteciam. Eu falei, Deus, não está acontecendo, Deus, você não está agindo, e a gente está pregando a mesma palavra, fazendo da mesma maneira, fazendo com a mesma intensidade, e as coisas não estão acontecendo. Pelo contrário, as coisas só iam afundando, as coisas quebrava, ficava doente, filho machucava e tal. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Precisava trabalhar, uma crise financeira, terrível. E uma vez, eu estava dormindo no baú do caminhão, que a gente carregava as flores na serra, e aí descarregava no Ceasa de Campinas, e tinha um prazo até às 4 horas da manhã, que começava o mercado, então a gente dormia da meia-noite às 4, dentro do caminhão, no baú do caminhão, botava lá um papelão, um forro lá, e eu fiz uma oração muito sincera para Deus, e eu orei e falei, Senhor, eu não estou sendo frutífero aqui, eu não estou produzindo nada,
Eu vejo assim, essa carnalidade minha nessa oração. E eu falo, Deus, não tá dando certo. E eu não estou vendo a tua mão trabalhar na minha vida. Isso depois de 3 anos trabalhando. Eu falo, Senhor, se for para continuar assim, me tira daqui. Eu não quero mais viver. Queima logo o ramo, joga logo para lá, porque não está dando certo. E eu fiz essa oração sincera no meu coração. Mas eu não entendia que era Deus trabalhando no coração da gente. Que era Deus falava, eu estou no controle da sua vida. Eu que cuido de você. Eu que faço você ter frutos. Não é pelo seu próprio esforço, não é pela sua própria dedicação, não é pelo que você tem, mas sim é a minha vida em você. E o Senhor falou muito forte no meu coração, depois dessa oração. E aí as coisas começaram a acontecer. E foram anos, gente. Não foi dias e meses. Foram anos numa sensação e no momento de que você olha para você, olha para o seu ministério e fala, Senhor, não está acontecendo nada. O Senhor virou as costas para mim. Mas que nós possamos entender que as coisas de Deus funcionam de uma maneira diferente da nossa. Que as coisas de Deus funcionam de uma forma totalmente diferente. E que às vezes é preciso cortar algumas coisas em nossas vidas, para que nós possamos florescer e frutificar, para que Ele venha ser glorificado, e não nós. E esse é o coração que nós devemos ter. Ser submisso ao agricultor, que está acompanhando. É interessante, amados, quando quem já trabalhou com roça, com plantação, gente, o pessoal é muito esperto, inteligente, né? Eu lembro que nas roseiras, o pessoal que cuidava, eles ficavam de olho nas plantas, vendo se tinha fungo, né? Tinha um tal de uma tríplice, que é uma pulguinha bem pequenininha, que detonava com a rosa, e o tempo todo eles estão ali olhando, estão vendo o que está acontecendo, se precisa passar um veneno, se precisa passar um produto melhor, que faz uma análise no solo, vê que nutriente que está precisando, se está precisando de fósforo, se está precisando de cálcio, e ali para poder a planta produzir. O papel do agricultor é esse, ele está o tempo todo olhando para nós e vendo o que é necessário. Às vezes é necessário tirar alguma praga, tirar algum pulgão, alguma doença, passar um veneno, trabalhar em nosso caráter, trabalhar em nossas vidas para produzir. Não que o agricultor nos abandonou, mas sim que ele está zelando e cuidando dos nossos corações, da nossa vida, nos dando vida. E Jesus, ele faz essa comparação, e os discípulos entendiam esse formato de que Jesus estava falando. E que nós possamos, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, entender que às vezes o agricultor vai vir com talvez um veneno forte para combater algumas influências de fora que venham querer prejudicar a vida, a videira, né, a fruta. Então, descanse no Senhor. Se nesse ano de 2023 que se passou, você fala, Deus, eu não fiz nada, eu estou me sentindo tão, tão infrutífero, descanse no Senhor, que Ele está trabalhando no seu coração. Tudo há um tempo certo para frutificar, e que nós possamos deixar essa ansiedade de lado. Nós vivemos numa sociedade ansiosa, num tempo que as coisas têm que acontecer rápido, né? Eu quero comprar algo e já entregar no mesmo dia, e aqui em São Paulo acontece, né? Mercado Livre, você compra de manhã, de tarde, o cara está tocando na tua casa. Nós já estamos acostumados nessa rapidez, mas Deus, que é eterno, que tem um jeito totalmente diferente do nosso de trabalhar, Ele está tranquilo. Não, calma,
Tudo tem o seu tempo certo, debaixo do sol. E que nós possamos nos submeter a isso, deixar essa ansiedade de lado, porque quando nós queremos adiantar um processo, nós prejudicamos o processo no final. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar. Se Ele está tirando algumas coisas, se Ele está podando ali, descanse no Senhor, peça força, né? E toda poda, Ele poda e passa um remedinho ali para que os fungos não entrem. Fique tranquila, descanse no Senhor, tudo tem o seu tempo certo. E eu gostaria de concluir. João 15:15, no 15:5, no verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Algo interessante aqui, esse verbo permanecer. Esse verbo, em outras traduções, talvez ficar, né? Esse verbo estar junto, estar ligado. Isso é algo que Jesus está falando, ó, se você permanecer em mim. Então uma ordem que Ele tem nos dado é: permaneça em mim. Observe minhas palavras, viva minhas palavras, esteja junto comigo. E algo que eu queria concluir, que nesse ano, nós possamos ter esse propósito de permanecer em Cristo, estar junto a Cristo, estar próximo, porque se o ramo está longe da videira, está afastado, ele vai morrer. Mas se ele está ligado, pressionado, e quando tem um enxerto, eles passam até uma fita, uma amarra ali, para poder ficar firme. Então essa é uma das ordens que Jesus deixa: permaneça em mim. E como nós podemos permanecer em Cristo? Como que nós podemos permanecer? Buscando a palavra, nos alimentando da palavra, tendo um tempo de oração, buscando em oração. Se em 2023 você não teve uma vida ativa de oração, que nós possamos colocar no propósito, o coração fala: não, eu quero orar mais, eu quero buscar mais a Deus, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero ter um propósito de ler a Bíblia durante esse ano, ou durante 2 anos, não sei, queria um alvo, eu quero me aprofundar, eu quero ter comunhão com a igreja. Amados, não tem como permanecer em Cristo e estar longe da igreja. Não tem como permanecer em Jesus e estar longe da comunhão, da congregação dos santos. Em Hebreus fala isso. Não deixeis de congregar, não deixeis de estar junto com os irmãos, porque é aqui que nós exercemos o amor, é aqui que nós exercemos a paciência, é aqui que nós exercemos o perdão, é na igreja, é junto com os irmãos. Eu sozinho no meu quarto, eu só estou ali comigo. Mas é uma situação, e é onde nós podemos servir uns aos outros, que nós podemos cuidar uns dos outros, que nós podemos orar uns pelos outros. Permanecer em Cristo é isso, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com a palavra, estar em comunhão com Deus, e que nós possamos adorar a esse Deus, né? Como nós cantamos aqui, que nós possamos adorar. Isso é permanecer em Cristo e viver para Ele, e Ele vai trabalhando, e aí com o tempo vai surgindo os frutos, e os frutos, é algo interessante, que o fruto, ele é para abençoar outros. O fruto não abençoa somente a vide, mas é para servir, é para o próximo, é amar o próximo. O fruto é o amor, e o amor só pode ser exercido ao próximo. Nós amamos a nós mesmos, mas também amamos o próximo, como a nós mesmos. Jesus nos ensina isso. Então, que nós possamos permanecer em Cristo, né? Em Salmos 1:3, né, a Bíblia apresenta o justo, né, como a árvore plantada junto à corrente das águas, né, que dá o seu fruto no tempo certo.
Então, quando nós estamos em Cristo, ou justo, né? Aqui no Salmo 1, que fala que ele é plantado junto às águas, e no tempo certo ele floresce. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós frutificamos, mas que nós permanecemos em Cristo. Né? Você vê que a folha cortou, já está murchando, olha como é que é rápido, né? Então assim, quando nós estamos longe da videira, nós murchamos rapidamente, mas que nós possamos permanecer firmes, e que as estações do ano aconteçam, né, no seu tempo, e que nós possamos ter essa paciência em esperar Deus trabalhar em nossos corações. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse ensinamento, Pai, e Tu sabes, Senhor, o que passa em cada coração aqui, ó Deus, e sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, estar tendo esse compromisso de permanecer em Ti, Senhor, por mais que venham, Senhor Deus, as tempestades, por mais que venham as lutas, ó Pai, que queira nos afastar de Ti, mas que nós possamos permanecer ligados na videira que é Jesus, e que nós possamos, ó Pai, estar submisso ao Teu trabalhar em nossas vidas, Senhor Deus, que seja o corte, a poda em áreas que precisam ser trabalhadas, ó Pai, para que nós possamos frutificar e glorificar o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Ouve, Senhor Deus, a oração de cada um aqui, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado e tem abençoado, Senhor, e que nós como igreja possamos frutificar, ó Pai, fazer a diferença, Senhor Deus, onde nós estamos plantados, ó Deus, aqui em São Paulo, que nós possamos fazer a diferença no bairro, ó Pai, que pessoas possam olhar para a Tua igreja, Senhor, e ver a Tua mão maravilhosa, cuidando e abençoando, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.